São 8h05. A gente vai conversar agora com o economista, ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, sobre os principais assuntos nacionais do dia, como, por exemplo, o papel que o Brasil teve na COP27, encerrada no domingo agora, essa discussão em torno da PEC, do estouro também, durante a transição. Muito bom dia, governador. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Bom dia, nossos telespectadores e internautas. Obrigada, governador. O senhor é o atual presidente da indústria brasileira de árvores, né, governador? Eu vou começar falando, então, de COP27. Eu queria uma avaliação do senhor sobre a nossa participação por lá e de que maneira isso impacta também, agora já durante a transição de governo e durante o mandato do próximo governo, toda a questão do agronegócio e dos negócios internacionais. Se isso tem impacto direto ou foi uma discussão muito superficial que a gente viu ali durante esse encontro no Egito? Olha, Stephanie, desde a COP26, eu acho que o Brasil, as suas autoridades evoluíram nas posições. Foi um trabalho a muitas mãos, né? Construído a muitas mãos, mãos fortes da sociedade civil, do mundo empresarial, mas se a gente olhar os compromissos que o Brasil assumiu na COP26 são compromissos positivos. Na COP27, esse ano, uma COP realizada em conjuntura muito adversa, né? Só lembrar o grave problema da invasão da Ucrânia pela Rússia e o impacto brutal na questão energética na Europa, inclusive com retrocesso no uso de combustíveis fósseis, mesmo diante de um ambiente inóspito, vamos dizer assim, eu acho que a posição do Brasil foi muito interessante. Nós fomos com uma delegação muito representativa, inclusive a nossa indústria brasileira de árvores esteve presente com uma boa representação, e, além disso, a presença do presidente eleito julgou a favor de uma caminhada que nós estamos realizando, né, no sentido de um reposicionamento do Brasil na questão climática, no desafio climático planetariamente. Então, assim, eu acho que a gente avançou. Lembrar sempre que a questão da sustentabilidade hoje, além de um olhar cuidadoso e delicado para gerações futuras, ele tem a ver com acesso a mercados, né, uma coisa que interessa a todos os países, interessa ao Brasil, e tem a ver com acesso ao crédito, né? Lembrar que todos os grandes fundos de investimentos no mundo hoje levam em conta critérios de sustentabilidade, critério ESG, na alocação dos seus recursos. Então, assim, eu acho que mesmo no ambiente inóspito, numa COP que não foi lá tão produtiva, quer dizer, o avanço que a gente registra é em relação a perdas e danos, mas o Brasil, eu acho que deu passos importantes nessa caminhada, onde, no futuro próximo, eu espero que ele assuma um protagonismo, porque é uma grande oportunidade a descarbonização para um país como o nosso, que é sede da maior floresta tropical do mundo, da maior biodiversidade, tem uma matriz energética já diferenciada. Então, assim, a gente pode virar um provedor de energia limpa para o mundo, como somos hoje um provedor de alimentos para o mundo, um país como o nosso, que na década de 70 era importador de alimentos, hoje ajuda a alimentar 10% da população planetária. Então, eu acho que a gente avançou na sua pergunta aí. Governador, bom dia. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a PEC que deve ser apresentada hoje, não é? Parece, pelo que a gente acompanha de Brasília, que há um consenso sobre a necessidade de furar o teto, né? Senadores do PSDB, por exemplo, Alessandro Vieira, Tasso Gereissati, já apresentaram versões alternativas à PEC apresentada pela transição, né? Com um número muito menor. 70 no caso do Alessandro Vieira, 80 bilhões de reais livres do teto de gasto, segundo o senador Tasso Gereissati.
Pelo lado dos petistas, ontem, inclusive, entrevistamos o senador Jean Paul Prates aqui, dizendo que o orçamento deixado pelo presidente Bolsonaro para o ano que vem não compreende o pagamento de coisas que estão na lei. Não tem orçamento para o farmácia popular, não tem dinheiro para pagar o piso nacional para enfermagem, não tem dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. Além disso, tem o Bolsa Família e mais os 150 por criança. Onde está a virtude? Dizem que a virtude está no meio, não é, governador? A virtude está no meio nesse caso, ou seja, tem de furar o teto, pelo menos no ano que vem, mas não precisa chegar a 200 bilhões de reais? É isso que a gente pode concluir? Olha, se você me permitir, nós vamos por partes. Rapidamente, mas por partes, né? Como o Jack, né? Assim, quais são as tarefas do futuro governo? Vamos elencar aqui quais são as tarefas do futuro governo. Primeira, número um, é pacificar o país. O país está muito dividido. E a gente não pode continuar nossa caminhada com esse nível de divisão que o país está vivendo. Qual é a tarefa número 2, Rafael? De certa forma, ancorar as expectativas econômicas que estão desancoradas. Isso é grave, isso interfere no preço dos ativos, né? De uma maneira geral, e nós estamos vendo isso nos últimos tempos. Qual a terceira tarefa? É enfrentar o problema da fome que voltou a crescer na pandemia no país. Se eu tivesse que elencar 3 tarefas, são essas as 3 tarefas importantes. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: é possível fazer a reancoragem das expectativas econômicas do nosso país e cuidar, ao mesmo tempo, dos desvalidos das terras brasileiras? A minha resposta é direta: é possível. A segunda pergunta: é preciso de dinheiro novo? Porque no Brasil é tudo assim. Ninguém quer organizar os gastos que estão em curso. Todo mundo quer arranjar uma grana nova. Grana nova é carga tributária, ou é endividamento, ou é inflação. Nós brasileiros conhecemos isso muito bem. Aliás, nós somos PhD nisso. Então, assim, precisa de dinheiro novo, Rafael? Eu vou responder objetivamente: não. Se a gente se debruçar em cima do orçamento, nós vamos ver que temos uma série de programas, vou colocar entre aspas, Rafael, ditos sociais, que, na verdade, no dito social não tem nada. Eles até ajudam a concentrar renda nesse país de desigualdade vergonhosa. Então, assim, todo mundo quer arranjar um dinheiro novo. Nós precisamos seguir um outro roteiro para que o Brasil transforme as enormes oportunidades que estão na nossa porta, como a descarbonização, a digitalização, a reorganização das cadeias de suprimento global que está em curso no mundo, a infraestrutura, tantas oportunidades para a gente transformar essas potencialidades e oportunidades para o nosso povo. Nós precisamos botar a mão na massa. E aí eu vou te dizer, entre o caminho fácil, populista, visão de curto prazo e o caminho certo, nós precisamos aprender a tomar o caminho certo no país. Assim, e eu torço para isso. Minha camisa é a camisa do Brasil, não é porque tem Copa do Mundo, não, sabe? Eu torço para que o Brasil acerte o passo e não vá por esse caminho, que é sempre o caminho fácil, mas que não nos leva a um bom destino. A história mostra isso sobejamente, Rafael. Então, assim, você vê que eu dei um salto à frente em relação ao debate que você colocou. Mas é isso que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando dar um salto à frente e não colocar mais do mesmo. Mais do mesmo nos trouxe para essas dificuldades que nós temos. Nós precisamos ter a capacidade de inovar na construção de caminhos para o nosso querido Brasil. Nós recebemos aqui Paulo Hartung, que é economista, ex-governador do Espírito Santo. Governador, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Bom dia. Bom dia, prazer enorme. Obrigado, senador. Governador.